Aqui é o Mestre Neri e hoje vou falar com vocês aí sobre ruptura de peões. Então curtam aí, compartilhem o vídeo, dá força aí para o canal continuar crescendo e eu trazer aí bons vídeos com boas técnicas aí para ajudar vocês a evoluírem. Então esse vai ser o vídeo número 1, mais voltado aí a iniciantes intermediários. Eu vou mostrar aí algumas técnicas aí de ruptura, mais voltada até a parte da abertura com transposição ali mais inicial para o meio de jogo. Então é uma abertura, uma fase inicial do meio de jogo. Então eu vou estar mostrando aí bastante exemplos e vou postar aí um vídeo número 2, já voltado a jogadores aí intermediários e avançados, que aí eu já vou colocar partidas mais completas e mostrar técnicas onde a ruptura de peões ela pode ser até decisiva mesmo, né? Formas de ataque que são criadas por causa de rupturas e planos de jogo no geral. Então espero que vocês gostem e vamos aos nossos exemplos. Então nosso exemplo número 1 aqui de ruptura, eu vou pegar um exemplo bem simples para a gente introduzir o tema, ficar mais claro. Vamos lá, de pretas aqui, E4, E6, defesa francesa, D4, T5, o branco aí avançou, variante do avanço, e o movimento aqui de ruptura das peças pretas é o movimento C5. Movimento muito simples e importante de ser feito. Por que o preto precisa jogar o C5? Com o intuito das pretas é quebrar o forte centro branco. Então isso é o primeiro exemplo, aquele primórdio de ruptura. Então eu já vi alguns jogadores mais iniciantes jogarem um movimento como cavalo C6. Isso não é um movimento que vai fazer você perder a partida, não é uma entrega de peça grave, não é nada disso. Porém, estrategicamente vai deixar a sua posição muito fechada. Observe que essa dama mal tem casas agora boas para poder jogar. A dama pode ir para D7, D7 aqui. Pode, mas o que a dama vai fazer em D7? Não tem motivo, não tem sentido nenhum. E aí sobrou unicamente, além de D7, sobrou H4, que a dama já vai ser na hora contestada aí pela ameaça do cavalo. Então se você não faz rupturas típicas, que a abertura tem, ou mesmo que não seja a abertura que você conhece, você não faz rupturas, a tendência da posição ficar muito fechadinha, muito grande. E é esse, às vezes, um problema que o jogador ali iniciante, ou até um intermediário, enfrenta muito, porque às vezes ele joga posições onde ele não tem uma ruptura, e ele não sabe que ele está fazendo isso, ele não sabe que ele está jogando a posição sem ruptura. Vamos a um outro exemplo típico. Vou virar o tabuleiro. Vamos pegar aquela italiana clássica, que às vezes o iniciante joga muito esse tipo de posição. Aí vai lá, joga D3, joga cavalo. Aí vamos jogar um roque. Vou jogar um H6 para tirar uma cravada. Fazer aquele bem iniciante. E aí o jogador iniciante joga, exemplo, um 4 cavalos assim. Aí fica uma posição bem simétrica, sem nenhuma ruptura. Não tem um D4, não tem um D5 do adversário. Fica aquela posição bem truncada. Aí cavalo, a pessoa joga D6, vou prevenir a cravada. Aquele joguinho feijão com arroz. E aí cai numa posição como essa, a pessoa fala, e agora o que eu faço? Então, essa é uma das maiores dúvidas que às vezes aquele iniciante que aprendeu a mexer as peças tem para poder às vezes um pouco evoluir o seu jogo. E às vezes isso é culpa da abertura escolhida. Ele escolheu uma abertura que ele não rompe, que ele não faz nenhuma ruptura. Eu já cansei de ver posições muito próximas dessa, algum jogador iniciante jogar um cavalo D5. Joga um cavalo para frente sem sentido nenhum, acha que está atacando alguma coisa. E às vezes isso aqui pode ser um problema herdado da abertura. Exemplo, ele poderia jogar a italiana tranquilamente, Eu jogo italiana desde iniciante até hoje, Então, 15 anos jogando a mesma coisa.
Porém, eu já gosto de sempre estar buscando alguma ruptura. Exemplo, vamos jogar a variante C3 para quem sabe jogar D4. Vai depender muito do que o preto fizer. Então aqui já é uma possível ruptura, né, das peças brancas. Vamos jogar um time do D6 aqui, vamos jogar um lance tranquilo. Ah lá, D4. Se o jogador das brancas não fizer uma ruptura como D4, ficar jogando só feijãozinho com arroz, jogar D3 e ficar esperando, existe, não tem problema algum aqui. Nós estamos transpondo para o Rui Lopes. Mas se a pessoa ela não tentar, momento algum, romper, fazer alguma coisa desse tipo, o jogo fica muito travado, fica um jogo muito bloqueado e realmente dificulta muito encontrar um plano, né? Fica muito difícil de progredir na posição. Então, vamos a um exemplo de siciliana. E4, C5, cavalo F3. Vou jogar D6, que é o bem típico da siciliana, D4. Aí, ó, essa é a siciliana aberta. Nós temos a siciliana fechada, que é exatamente quando o jogador das brancas não tenta romper. E aí, na siciliana aberta, essa ruptura é uma ajuda mútua. Ajuda tanto o jogador das brancas quanto o jogador das peças pretas. Então, tomou. Agora nós temos aqui uma coluna C já para a torre preta agir e temos uma coluna D já para a torre branca agir. Só de ter essa coluna é muito mais fácil já jogar. O jogo já fica mais livre, já fica mais aberto. Então, às vezes, uma outra dificuldade que o jogador, às vezes, iniciante, enfrenta no momento desse porque, às vezes, vai jogar, ele não conhece muito a teoria, e vai jogar a siciliana ali fechada, né? Às vezes, até de forma inconsciente, ele não sabe que está jogando a siciliana fechada. Eu vou jogar aqui um A4 para bloquear o B5, e aqui ele fica esperando, né, o que vai acontecer. Ele simplesmente não sabe para onde ele está indo. E ele fica aqui aguardando, né? Então, esse aqui é um problema muito grave aí que o iniciante enfrenta, né? Então, como resolver esse problema? Então, o problema foi apresentado, é a falta de romper. Como resolver esse problema? Então, o jogador precisa de conhecer pelo menos aqueles primeiros lances de rupturas da sua abertura. Não importa o nível, né? Existe aquela conversa que o iniciante não deve estudar aberturas, né? Então, eu acho que o iniciante realmente tem que estudar cálculo, tática, ver partidas clássicas, é realmente o que o iniciante tem que focar. Mas pelo menos os primeiros lances ali, ele tem que conhecer, só de ver exemplo mesmo, né? O problema é que o iniciante ele quer achar uma sequência forçada para tudo que acontece, para toda resposta. Ele quer ter uma resposta para H6, ele quer ter uma resposta para G6, aí ele quer ter uma resposta para Bispo E7. Não é assim que joga abertura, né? Não é assim que joga xadrez. O xadrez é um jogo de milhões, né, bilhões, trilhões de possibilidades. Então, não adianta você tentar decorar uma resposta para cada lance. Não. Realmente você vai ter que seguir os conceitos básicos da abertura, né, e realmente tem que analisar as próprias partidas para você ir aprendendo as melhores respostas para cada coisa. Mas eu não estou aqui para falar de abertura, estou para falar de ruptura, né? Então, continuando o nosso tema de ruptura, vou pegar agora um diagrama número 2. Esse diagrama número 2 que eu peguei, ele é um exemplo clássico de ruptura, que às vezes o jogador comete um erro. O jogador das brancas jogou D4 perfeitamente, buscando romper. É vez do jogador das pretas, ele deveria simplesmente capturar. Está tudo certo para os dois jogadores. Uma coluna D que se tornou semi-aberta, então a torre branca ali futuramente ela já vai ter uma ação, e a torre preta também vai ter uma ação na coluna C.
E temos aqui muitos jogos. Eu estou falando da torre só para vocês perceberem um pouco disso aqui. Ó. Eu vou montar uma posição aqui. Eu vou montar essa posição que nós estamos, porém sem peça nenhuma, né? Eu só vou montar só a estrutura de peões, só para vocês verem. Deixa eu limpar um pouco aqui o tabuleiro. Como que essa abertura ali, como que essa ruptura fez bem pastores? Olha a torre branca agora já tem que ação, olha a torre preta. Isso aqui eu herdei daquela posição que a gente está, né? Foi herdado daquela posição. Então esse é um exemplo prático, né? Um exemplo prático aqui. Vamos voltar à posição agora. Aí, ó, voltando à posição. Então, quando o branco rompeu o D4, o preto deveria capturar, como eu falei. Na partida, o preto jogou cavalo C6. Então, esse aqui é um exemplo, né, de erro, porque o jogador às vezes precisa aceitar a ruptura. Ele recusou e agora já vai tomar um ataque branco, né? O branco joga aqui D5. O cavalo preto não pode ir para E5, não toma. Se for para D4 também perde um peão de graça, né? Dama toma. O cavalo B4 não tem muito sentido. Vou dar uma expulsada e vai ficar com o cavalo torto ali, meio fora de jogo. Ou seja, já ficou um jogo incômodo para as peças pretas. Às vezes não é aquele erro que vai fazer perder uma grande quantidade de material, que vai levar mate, etc. Não. Mas é um erro que vai te deixar pelo menos com a peça ali mal colocada. Então, geralmente, quando alguém te oferecer uma ruptura, muitas das vezes você tem que pelo menos aceitar esse primeiro peão. Você não vai aceitar um gambito. Eu não vou falar aqui de gambito, né? Você não vai aceitar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, mas não vai ficar aceitando os peões ali. Mas essa primeira é extremamente natural e necessária. Se você tiver curiosidade sobre o que é um gambito, procura aí no canal que nós temos um vídeo explicando o que é um gambito aí para o iniciante. Então vamos lá. Esse aqui foi um exemplo. Vamos lá, exemplo número 3 agora. Esse exemplo número 3 eu já cansei de ver gente fazer. Cansei de gente fazer esse exemplo. Então essa é uma posição que as peças pretas tentaram desenvolver ali suas peças de forma natural. E tem muitas formas de continuar a posição. Poderia continuar a posição com torre C8. Poderia fazer uma ruptura central com E5. Né? Então tem formas de jogar essa posição das pretas. Você tem muitas opções. E aí o jogador comete às vezes um erro que é muito típico. Que às vezes ele põe uma dama dando um cheque à toa. Às vezes o rei sai. E aqui as pretas perderam uma ruptura, que às vezes é a ruptura B5. Uma das ideias das peças pretas é trabalhar na ala da dama. O B5 aqui, pessoal, eu não vou falar que é o lance mais correto, mas olha que interessante. B5, peão toma, né? E se cavalo toma, que é um lance considerável a ser realizado, né? Isso é um lance considerável. A torre está defendida pela torre, então não está perdendo torre. Se eu tomar lá, você toma aqui. E aí, cheque. Olha como que aquele sacrifício de peão em B5 teve lógica, teve um pouco de sentido. Então, esse aqui é um exemplo de ruptura. Lógico que eu preciso trabalhar melhor o B5. Lógico que eu posso preparar melhor esse movimento. Então as rupturas, elas geralmente são preparadas, elas não são jogadas, né, a todo custo. Né? Então essa posição ela mostra o quê? Se você joga um dama B6, você mata a ruptura. Não existe mais o B5 por vários movimentos, até você retirar a dama da frente e preparar o B5. Então já cansei de ver gente pôr a peça na frente, né, atrapalhando fazer ruptura. E aí eu vou trazer, eu acho que o exemplo mais didático de todo o vídeo aqui. Ó. Vamos ao exemplo, então, número 4. O exemplo número 4, ele vem aqui de um peão dama, D4, D5, C4, E6, cavalo F3, cavalo F6, cavalo C3, bispo E7, bispo G5. A abertura não vou entrar muito em detalhe aqui. Roque, bispo E3.
E aqui nós estamos numa posição extremamente, né, natural. Aqui é uma defesa ortodoxa aí. Vez das peças pretas, né? As pretas aqui jogaram cavalo C6. Interroga, pessoal. Interroga é um lance fraco. Já cansei de ver esse lance. Já cansei de falar para os meus alunos não fazer esse lance. E tem gente que sempre está fazendo esse tipo de lance. Ele é um erro estratégico, muito grande, porque ele exatamente faz as pretas perderem uma possível ruptura. Essa posição nós temos várias maneiras de jogar, mas o cavalo C6 é uma maneira muito incorreta de jogar. Por quê? Porque quando eu jogo cavalo C6, observem que a dama fica presa. Então, a dama tem aqui uma casa E8, não vejo sentido nenhum. Uma casa D7, também sem sentido. Uma casa D6, que seria um alvo fácil, também sem sentido, né? Ou seja, a dama fica presa. O correto para o jogador das pretas seria o movimento cavalo de BD7. Porque esse movimento possibilita a ruptura C5. Essa ruptura C5 ela é muito importante para poder liberar, para poder tentar dar liberdade para o jogo das peças pretas. Então, esse aqui é um erro muito clássico aí que o iniciante comete, que às vezes o jogador intermediário comete, não perceber que às vezes um desenvolvimento de forma muito casual atrapalha a sua ruptura. Então, por isso que você tem que ver partidas clássicas, partidas modelo das aberturas que você joga, né, para poder você ir pegando essas ideias e corrigir esses lances. Então, não existe solução melhor que analisar os seus próprios jogos. É muito comum ver o iniciante ficar vendo lá Magnus Carlsen, né? Agora a sensação do momento aí é o chinês lá, o Zhig Liu lá, ficar vendo esses jogos e ele não sabe, não sabe uma partida clássica, não sabe um tema clássico lá. Vai estudar Capablanca, Lecchini, Morp, Steins, vamos estudar os clássicos para entender o que está acontecendo. Então, às vezes, o iniciante, o intermediário está pecando muito nisso. Então, aqui, olha, cavalo de BD7, que seria o lance correto. Dama C2, vamos dar um H6 aqui, porque é um lance típico. É como se fosse um ganho de tempo em cima do bispo. Já tira o mate do corredor ali, já ajuda o rei. Bispo H6 e C5. Nesse momento, olha como que a dama, de repente, fica muito mais livre. Pessoal, aqui tem muito jogo ainda, tem muita coisa. Não vou ficar analisando essas posições aqui com vocês, não é o objetivo do vídeo. O objetivo é chamar atenção sobre a questão de romper, sobre a necessidade, sobre a importância de romper. O vídeo 2, como eu falei, aí eu vou pôr umas partidas modelos, vou mostrar umas técnicas mais avançadas de ruptura. Eu vou colocar umas partidas bem legais, inclusive aí de jogadores brasileiros, né, jogando partidas muito interessantes. Acredito que vocês vão gostar muito aí do vídeo 2. Então esse vídeo é bem introdutório nessa parte, né? Então vamos a mais um exemplo. Olha que exemplo bem bobinho, mas que ensina muita coisa pra gente, ó. E4, E5, D4. O branco jogou aqui uma abertura do centro, um gambito, e as pretas responderam com D6. Esse já é um lance que eu já pus aqui duvidoso. No meu ponto de vista, é uma jogada duvidosa. Se a pessoa quiser, ela pode jogar essa abertura intencionalmente. Não quer dizer que a abertura é ruim, mas eu pus duvidoso. Isso aqui eu fui lá no Lichess e fui observar jogos de jogadores de 1000 pontos de rede. E eu sei que eles jogaram de forma inconsciente. Ele às vezes não calculou que essa jogada, às vezes ele vai tomar e às vezes ele pode aqui perder o roque, apesar que perder o roque sem damas não quer dizer nada, que tem muito jogo e a posição preta é jogável sem nenhum problema. Mas eu sei que ele jogou de forma consciente, ele não jogou proposital, então por isso que eu pus um duvidoso.
E aí eu pus um interroga para o lance branco, que é o movimento D5. Ou seja, então aqui nós chegamos numa ruptura. As pretas poderiam aceitar o primeiro movimento aqui, a primeira captura, tranquilamente. Acho que seria a melhor opção para as peças pretas, né? As pretas, após jogar D6, o jogador das brancas, não que ele tenha que aceitar, mas ele pode às vezes manter. Cavalo F3 seria tipo a minha jogada. Eu jogaria cavalo F3, estou desenvolvendo o cavalo, estou pressionando, ameacei ganhar um peão central. E o correto seria as pretas tomar de peão e segue o jogo, né? Então aí o jogador das brancas, nessa posição, então após D6, jogou D5. Lance estrategicamente incorreto, porque já pegou o bispo de casa branca e já pôs 2 peões na cor do bispo, já fazendo esse bispo ter uma grande tendência a ser um bispo mau aí na partida, né? Isso à toa, de graça, sem necessidade nenhuma. Então o branco já piora uma possível peça. Então um exemplo bem bobinho de quando o jogador recusa, ele recusa fazer as rupturas, aqui no caso, né? Quando o jogador recusa fazer a ruptura necessária, né? Então esse é um exemplo também bem bobinho. E vamos ao nosso último exemplo desse vídeo. Vamos lá, essa posição. Esse último exemplo, ele é um exemplo aí, que mostra, no caso aqui, como é importante a ruptura, como que ela serve para, não só para liberar suas peças, como que ela serve como fator de ataque e etc. Essa posição também é uma partida que eu peguei ali aleatória do Lichess. Eu fui observar algumas partidas que estavam acontecendo para poder trazer aqui para vocês. E era uma partida entre jogadores ali de 1.500 pontos ali de força, acho que contra 1.700. E o jogador da branca aqui jogou o movimento, nesse momento aqui, movimento D3, né, duvidoso, né? Ele não aproveitou o erro aqui das pretas, né? Ele poderia ter jogado o movimento D4, exclama, rompendo o centro, abrindo a posição com o intuito de aproveitar que o rei preto ainda não está rocado. Então, se o branco joga aí D4, seria um movimento muito forte. O branco ameaçou tomar o peão, já seria aí um possível ganho de material. Se as pretas capturarem, torre cheque, o rei está ameaçado, única forçado, cavalo toma peão. O preto nem pode fazer roque. Se o preto rocar, cai o bispo, então perdedor. Então, se tira o cavalo para casa de BD7, cavalo de B para D7, o branco tinha aí bispo toma C6, se peão toma, cavalo toma C6 e novamente com queda do bispo. Então essa já seria um tema bem legal. E o D4 é uma forma de aproveitar uma ruptura que tem a intenção de aproveitar quando o rei do adversário ainda está no centro. Então, se o rei do adversário está no centro, abra a posição. Isso já é uma regra estratégica. E essa regra estratégica só vai ser aplicada se você tiver noção do tema da ruptura. Então, olha para você ver como que o tema começa a ter mais recursos. Então, a ruptura serve como desenvolvimento. A ruptura serve como um tema para aproveitar uma posição do rei exposto, né? Quando o rei ainda não rocou. E muito mais coisas. Nós vamos ver muito mais exemplos aí. Então, aqui se o preto avança, aí toma um prêmio de beleza, né? Que vai ser sacrifício. Tomei aqui de cavalo. Cavalo toma, bispo toma e a dama nem pode tomar de volta. Porque se tomar, perde a dama. E se não tomar, eu ganhei um peão, né? Como eu já falei em outro vídeo aí, fiz 1-0, já ganhei alguma vantagem, né? Estou atacando a dama e ganhei o seu cavalo, né? Então não preciso de mais nada, né? Já estou com vantagem material aí. Então, esse foi o vídeo introdutório falando sobre ruptura de peões.
voltado aí para iniciantes, intermediários. Então, pessoal, curtam aí, compartilhe, deixe seu comentário. Seu comentário também é muito importante. E espalhem nos grupos de WhatsApp que vocês participam aí. Vamos ajudar a divulgar bastante. E em breve vou trazer o vídeo número 2 aí com algumas partidas e alguns temas mais avançados de ruptura. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.